pessoa, né? Se a pessoa faz as coisas sabendo que tem uma obrigação para fazer e não está fazendo, o dia dela fica uma droga, aí ela se sente sobrecarregada, como vocês estão falando. Mas se vocês, quando estão fazendo a linha do tempo é sobre alguém que vocês escolheram, alguém que vocês estão interessados, então, oficialmente, é para ser uma coisa que vocês acham legal fazer. Eu achei legal sobre muito mais coisa que eu já sabia e eu aproveitei mais ainda. E o diário é a mesma coisa, é para vocês... Eu tenho uma pergunta. Tá? Então, eu acho que até vocês estão com pouca tarefa nas últimas... Bom, teve até uma semana que não teve nada, só o diário. E a leitura de um livro livre, que também é da escolha de vocês. Helena, pode falar. É que, tipo, na escola eu tava muito menos, porque a gente tinha, tipo, mais prazer de fazer as coisas, porque, assim, a gente tava na escola, daí a gente chegava lá, a gente falava com os nossos amigos, e aí a gente tava feliz, porque a gente tava falando com os nossos amigos. E aí a gente tinha aula, e era mais leve a aula, sabe? Porque a gente tinha amigo e tal. Só que, tipo, agora a aula vira uma coisa pesada, sabe? Eu tipo, sinceramente, eu tinha muito prazer em ir pra aula, ir pra escola, aprender e tal. Só que agora na quarentena, tipo, eu ainda tenho prazer em aprender, só que, tipo, diminuiu do que era antes. E, tipo, também agora eu tô, tipo, antes uma coisa que era, tipo, leve pra mim, que era, tipo, fazer resumo das matérias, tá virando uma coisa muito pesada que, tipo, me sobrecarrega muito fácil. Tá. Aí a minha sugestão é essa, de que quando tu estiveres fazendo alguma coisa da escola, faz só aquilo, bem focado, porque aí não vai durar o dia inteiro, tá? Vai durar só aquele tempinho ali, e depois, quando tu estiver fazendo outra coisa, como o que eu disse ali da culpa, aí a outra coisa, tu sabe que aquele é o horário da outra coisa, não precisa pensar na escola, tá? Então, a gente vai começar vendo a ideia da Evelyn, ela ainda não vai apresentar, ela vai só nos mostrar a linha do tempo dela, e depois a do Kian. O Kian já pode considerar a apresentação hoje, Kian? Pode, aqui eu já até testei a apresentação hoje e tal, daí eu posso apresentar. Tá bem, então, Evelyn, só mostra o teu e fala assim... Tá, olha, eu fiz assim, daí tá escrito aqui, nessa cordinha aqui. Eu acho que eu fiz muito pequeno, mas não tem problema, porque... Sim, como vai ser mostrado no vídeo. Não tem problema. E daí a meu personagem que eu escolhi de série, ela era estilista. E daí eu fiz um vestido, botei na fita. Era pra ser uma fita métrica isso daqui. Mas eu não entendi, na fita que tá escrito? Aham. Como tu conseguiste? Eu fui escrevendo. Tá. Eu ia virando a folha e ia escrevendo assim, entendeu? Sim. Tá. Então, na próxima aula tu já pode apresentar, né? Prof, o meu também tá pronto, tem como eu mostrar, mas eu não tô pronta pra apresentar. Se der tempo hoje, o Kian e a Ana Clara, então. Começa aqui. Eu não tô pronta pra apresentar, mas eu posso mostrar. O meu também, quando mostrar, já apresenta. Como eu falei, o meu... Eu posso apresentar? Na verdade, não, ainda não. Tá, vamos fazer assim. O Kian vai apresentar agora. Se der tempo, a gente vê quem é o próximo. Tá? O prof, eu tô no PowerPoint, só que, tipo assim, o da Evelyn, ela fez esse negócio. O meu, tipo, botei imagens da pessoa que eu fiz desde pequeno até adulto. Vai, pode mostrar para nós. Então, mas daí, o PowerPoint, como que eu faço? É apresentar agora? Tu vai no apresentar. Tá. A tela inteira. Aí vai aparecer uma janelinha. Ué, eu não tô deixando aqui compartilhar. Vocês estão... Tá aparecendo, prof? Sim, já vai aparecer. Você está apresentando sua tela. Isso, agora tu abre o teu PowerPoint na tela. Tá, calma aí. Aqui, tu tira o... Não tem problema, não vai ter som. É que eu não sei se está aparecendo a tela do PowerPoint para vocês. Tá aparecendo, prof, a tela do PowerPoint? Pra mim só tá aparecendo... sim. Tá, aqui. Sim. Tá, então, a minha linha do tempo eu fiz sobre o Neymar, porque ele é um ídolo para mim, no futebol e tudo. E a vida, tipo, a carreira dele é uma coisa que me inspira muito.
Tá, então, linha do tempo. O nome dele Peraí, completo é Neymar. Tian, antes de tu começar, vai ali em cima onde diz apresentação de slides. Apresentação de slide. Tá? E bota assim, do slide atual. Tá vendo ali? Aí. Pode ser do começo. Deu. Tá, Agora, com a flechinha agora do teu teclado, tu vai passando para frente, entendeu? Tá. Outra coisa, ali embaixo. Oculta aquele negocinho ali embaixo. Oculta, bota ocultar. Deu. Pode falar. Tá. Então, vou fazer sobre o Neymar, como eu falei, o nome completo dele é Neymar da Silva Santos Júnior. O nascimento dele foi 5 de fevereiro de 1992. E a cidade natal, que é onde ele nasceu, é Mogi das Cruzes, em São Paulo. O começo da carreira dele. O Neymar, ele sempre apresentou muito talento e já entrou por uma base da Portuguesa Santista. A base é tipo as categorias menores de um time profissional. E aí, em 2003, ele foi transferido por Santos como uma promessa. Revelação Santista. Bom, o Neymar, como eu falei, sempre demonstrou muito talento. Em 2009, ele subiu para o profissional e fez sua estreia no Santos. Conquistou diversos títulos. No Santos foi onde ele conquistou o maior título individual dele, o Puskás. Então, o Puskás a explicação do Puskás é o prêmio de gol mais bonito de todos os campeonatos. Campeonato inglês, campeonato brasileiro, espanhol, e ele ganhou o Puskás fazendo um gol em cima do Sport, driblando a zaga inteira, deixando o goleiro no chão. Bom, o sonho da Europa. Todo jogador brasileiro tem o sonho de ser vendido para algum time da Europa, mesmo não sendo grande, é o sonho de todos. E em 2013, ele foi vendido por Barcelona, em alta, após ele ter ganhado a Copa das Confederações, em 2013, pela seleção brasileira. Muitos falam que foi a melhor fase dele, porque foi onde ele conquistou os maiores títulos, que foi a UEFA Champions League, e ele jogou ao lado do Lionel Messi, que é uma lenda que acho que todo mundo conhece. Então, ganância. Ganância, eu coloquei esse título porque quando ele foi para o Paris Saint-Germain, foi quando ele foi atraído pelo dinheiro, pela ganância mesmo, ele foi atraído pelo Paris, não foi por amor. Não foi por amor que ele foi para o Paris, e sim pelo dinheiro que ofereceram para ele ir. Ele conseguiu muitos títulos e hoje em dia está numa ótima fase. A maioria das pessoas fala que se não tivesse chegado o Corona, ele teria ganhado a bola de ouro esse ano. Bom, na seleção brasileira, ele representou a seleção brasileira no sub-17, sub-20 e profissional. Pela seleção principal, ele fez a estreia em 2010, com 18 anos, e um amistoso contra os Estados Unidos, onde marcou o seu primeiro gol com a camiseta da seleção, usando a camiseta número 11. Neymar, ele ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas e jogou também 2 Copas do Mundo. E na de 2014, ele teve uma grande lesão nas costas, por causa de uma joelhada do Zunga, um jogador da Colômbia. E é isso, fim da linha do tempo dele. Mas ele não saiu agora, nessa semana, do PSG? Não, ele ainda tá lá. Eu ouvi uma notícia e eu não entendi isso. Ele chegou na França para treinar agora. Tá. Até aí. Eu gostaria de um colega para avaliar o trabalho. Depois eu vou falar também um pouquinho. Quem poderia? O que caiu, eu acho. Eu não, tô aqui. Ué? Eu posso falar, prof. Andrei, aproveita que tu tá aí, com o microfone aberto, e avalia o trabalho. O que tu achaste? Eu achei bem interessante o trabalho dele e é bem explicativo. Vírgula. Agora diz por que tu achou interessante. Achei interessante porque ele conta bem sobre a vida do atleta profissional. E é isso, não tem o que falar. Tem, já falou, muito bem. Bernardo? Foi bem bom o trabalho do Kian. Só acho que ele devia ter
botava um pouco mais sobre dados um pouco mais pequenos, né? Tipo, um pouco mais de informação sobre a vida deles, bem pouquinho mais. Entendi. Tu achou falta de... Ficou curioso sobre a parte da infância, talvez, né? Tá? Sim, então, daí nessa parte eu fiquei um pouco. Tipo, qual foi o primeiro emprego dele? Ele só jogava futebol, esse foi o único emprego que ele teve. Se fosse a tua linha do tempo, tu teria ido para... Trabalhava no mercado do que o pai dele tinha no bairro. Aham. Isso eu descobri faz pouco tempo e eu já tinha. Eduardo? Eu achei bom. Pra mim, explicou bastante. Não tem nada pra falar do que já falaram. Além do que eles já falaram. Aham. Sobre a linha do tempo. Só faltou isso, né? Assim, uma linha que tivesse como ele fez em forma de PowerPoint, ele estava louco para fazer em forma de PowerPoint, né? Porque senão daria para fazer aquela ideia que eu falei da bola, da trajetória. Helena, para avaliar? Do que é? Para avaliar? Eu achei muito bom o trabalho dele. Ele colocou bastante informação. E gostei de saber as coisas, tinha coisas que eu não sabia. Só acharia mais legal se tivesse feito em formato de linha do tempo mesmo. Mas eu achei bem legal o trabalho dele. Uhum. Ali, vocês estão falando, eu também percebi, Fabiola, que tu tinha posto no mudo o que foi por gosto? Fabiola? Oi? Enquanto o Guia estava falando, tu foste ali e desligaste o microfone dele. Agora eles estão perguntando ali no... Mas foi por gosto que tu tinha feito isso? Não, foi sem querer. É que minha irmã estava aqui do lado e ela desativou sem querer. Eu imaginei, tá? Então, quando acontecer isso, Guia, é só ativar de novo. E se for porque, às vezes, ontem, por exemplo, no conselho de classe, às vezes a pessoa esquecia do microfone ligado e dava interferência. Daí a gente vai ali, pode sugerir que a pessoa desligue ou pode desligar. Se a pessoa não, por exemplo, digamos que fosse eu, meu microfone não tivesse ligado e dar o retorno, fica chato para quem está no outro lado, tá? Aí pode desligar. Mas se não, não tem problema. Noah, podes avaliar? Não tem microfone? Avalia por escrito. Noah. Não tenho o que falar além do que já disseram. Ó, uma coisa que eu fiquei com medo quando o Kian começou foi que ele fosse ler tudo que estava no slide, tá? Isso é uma coisa que a gente deve evitar. É muito chato para o grupo, né? Quando a pessoa fica lendo. Mas o que aconteceu na apresentação do Kian quando ele começava a ler, Ana Clara? O que deu para perceber? Ele não leu os slides. Ele falou outras coisas que ele não tinha escrito. E ele falou a mesma coisa que estava escrito, mas não leu. Ele até que leu, mas ele sempre foi acrescentando informação. Isso é muito importante, tá? Porque se fosse para ler, o leitor, a pessoa que está assistindo, leria, não precisaria o palestrante ler. Mas o Kian conseguiu começar lendo e aí ele acrescentava alguma coisa, tá? Quando tinha uma explicação de uma palavra, como é? Busca? Como é que é? Kian? Como é a palavra aquela? Busca? Puscas. Essa palavra aí, na mesma hora ele leu e já explicou o que é. Isso é muito bom, tá? Evitar a leitura ou fazer a leitura como um roteiro e ir acrescentando informações que ele sabe e que não estão escritas, tá? Isso aí foi muito legal, tá? Obrigada. Quando o texto é muito comprido, que aí, em vez de ler o texto, tu já pode mesmo sair dizendo, em 2013 ele fez tal coisa, sem precisar ler naquela ordem, tá? Então,
A pessoa tem que mostrar, na hora da apresentação, que ela sabe. Aquelas palavras que estão escritas podem servir para que ela não esqueça de falar sobre aquele assunto. Tá? Mas não precisa estar tudo escrito, ou senão ele não sabe dizer o que ele tem que dizer. Tá? Isso é bem importante. Eu senti falta mesmo da linha, mas já que ele estava louco para fazer em forma de PowerPoint, tudo bem. Mas os próximos façam a linha. A nossa ideia é fazer a linha. Ô, prof, eu tinha esquecido de falar uma coisa que eu tinha planejado para falar quando eu fosse apresentado, Puskás, que tem esse nome porque quando, tipo, considera o gol mais bonito da história, e o sobrenome do cara era Puskás, por isso que tem esse nome, esse time. Fizeram uma homenagem. Igual a história do Gandula também. Tá. E, Kian, tu tinhas falado que para fazer esse trabalho, como é que foi? É que assim, eu sempre fui muito ligado ao Neymar, né? Porque ele é um ídolo meu. Então, tipo, algumas coisas eu já sabia, só que em relação à data, algumas coisas eu tive que pesquisar mesmo. Sim, só faltava de saber as datas. Sim, Tá, tipo, na dá tempo, tempo. eu sabia que era em fevereiro, mas não o ano. Tá. Então, legal aqui, ó. Que bom também que já estava feito, já agilizou. Agora então eu não entendi, Ana Clara, o teu queres apresentar hoje, ou hoje o Bernardo e o teu fica para a próxima? Eu queria apresentar tudo. Eu não faço toda a questão de apresentar hoje, então o Tá, Bernardo então pode vamos para o apresentar. Bernardo. Bernardo. Ô, prof, Vai. o meu é sobre uma pessoa, tá? O meu é sobre uma pessoa que não é uma celebridade. tá? Aqui eu fiz meio que uma linha do tempo sobre essa pessoa. É bem resumidazinha essa linha do tempo, tá? Em 1971, essa pessoa nasceu. Peraí só um pouquinho, Bernardo. Todo mundo sabe aumentar a tela só para ficar ouvindo o que o Bernardo vai dizer? Vocês sabem fazer isso? Ficar só vendo Sim. o Bernardo? Sim. Só fixar. É só clicar em cima do Bernardo. Isso. Vai, Bernardo. Em 1971, essa pessoa nasceu, tá? E daí, ela nasceu, né, em Canoas. Na verdade, em Canoas, não, no Rio Grande do Sul, na região de Canoas. Eu soube que o primeiro emprego dessa pessoa foi em 1988, tá? E 18 anos depois. Em 1993, ela se casou. E em 1997, ela se formou na faculdade. Ela se formou em biologia. Em 2002, ela teve o primeiro filho. O nome dele era Bruno, tá? Em 2007, o segundo filho nasceu, o nome dele era Bernardo, ou seja, sou eu. O nome dela é Daiane, sim, Daiane de Boni Jocosta. Em 2020, por causa desse coronavírus todo, né, dessa pandemia, e de quarentena, ela tá começando a usar coisas mais online, tipo, vai começar a mexer coisa com o Instagram, gravar vídeo, ela tá fazendo vários cursos para melhorar, ela é bem determinada, eu amo ela é minha mãe. E o nome, tu chegaste a dizer, eu não ouvi? Eu disse Daiane de Boni Jocosta. Tá, e eu mostro o trabalho? Segura bem na frente da câmera. Assim. Que bonito. Era como se fosse um novelo de linha. Eu desenho uma boneca e a linha do tempo é a linha e na ponta tem um agulha. Ah, que legal. Vejam, fica ali. Esse tipo de informação, como o Bernardo botou, ó, bota um pouquinho mais no foco, um pouquinho mais em cima. Ó, tem o ano e o resumo da informação. Casa-se, casou-se, formou-se. Aqui tu podia ter posto formou-se em tal curso, né? Eu esqueci de botar isso. Ah. Ela se formou em biologia, tá?
Aham. Quando o primeiro filho nasceu, ela começou a fazer bonecos. Só que ela não ia poder fazer aquela saída de campo que os biólogos fazem com um bebezinho nas costas, né? É. Vocês lembram do boneco que o Bernardo fez com a orientação dela, do ano Eu passado? lembro. Era muito bonitinho. Também me lembro. Todo mundo queria ganhar. Ai, Bernardinho, filho da mamãe. Que fofo. Então, Davi, por favor, avalia. Davi? Davi, liga o microfone e fala. Enquanto o Davi se organiza, Pedro Blom, para avaliar. Que professor? Para avaliar o trabalho, dizer o que tu achaste. Pedro Blom. Eu posso avaliar. Tá, o Kian vai avaliar. Enquanto isso, Pedro e Davi, eu quero que vocês falem, tá? Vai, Kian. Eu achei muito interessante o trabalho, porque como ele não falou no começo quem era a pessoa, então a gente ficava pensando. Falou em biologia, eu achei que era a Vera, daí depois eu lembrei que é a mãe dele, daí foi legal, eu achei bem legal o trabalho e acho que não foi difícil para ele fazer, porque a pessoa em si estava do lado dele. Aham. Eu achei um Bernardo, trabalho com bastante informação e tal, como foi o primeiro trabalho, essas coisas, achei muito legal. Achei um trabalho bem concreto de informações. Parabéns, Bernardinho. tá? Pedro Blom. Ó, quem eu chamar e não aparecer, ou por escrito ou falando, eu já vou marcar aqui como se não estivesse em aula, né? Porque eu acho que não dá mesmo em aula. Davi? Aham, Evelyn. Fez um suspense, né? Pedro Santana? Santana? Yuri? Posso avaliar, prof? Vai. Eu gostei muito do trabalho dele, ele fez um trabalho muito legal. Acho que, tipo, também a estética do trabalho dele é bem legal também. E foi um trabalho bem sentimental, achei, eu gostei. Aham. Sentimental. Viram como ele escolheu a linha, a lã, que é um material de trabalho da mãe, para fazer a linha do tempo, para colocar ali as informações, né? Com os anos. Muito bem. Gente, eu preciso saber, Daniel, estás em aula? Tá, então pode avaliar agora, Daniel. Daniel, liga o microfone e fala. Daniel, olha só, na avaliação, vocês não vão só dizer que acharam legal ou que acharam. Vocês vão dizer por quê. Sempre vocês vão justificar, tá? Ou argumentar. Ou vão falar de uma parte do trabalho que chamou a atenção, por quê. Daniel? Ele deve estar digitando, prof. Ele não tem mic. Sim, mas olha só o tempo.
João Pedro está na sala? João Pedro pode avaliar? Evelyn já avaliou, né? Fabiola pode avaliar? Fabiola? Fabiola? A Fabiola, ela tá. Sim, ela tá, Não. todo mundo tá. O João Pedro tá, porque ele acabou de escrever ali uma coisa que não tinha relação com isso. Eu preciso falar isso com a turma. Quando eu chamo, a pessoa tem que aparecer, tá? Ou pode ser com vídeo, com a câmera aberta, com o microfone, mas não dá. Daniel, não tem microfone? Faz por escrito. Só que não tem microfone é mais ou menos, né? Porque o que tu tá usando para O não ter... Daniel escreveu ali, prof. Eu sei, mas é disso que eu tô falando. Escreveu agora. Tá? Vocês têm que estar em aula. Por exemplo, às vezes eu quero que vocês leiam um parágrafo do livro, ou seja, não é nada que, eu não sei fazer a resposta, é só ler. Então, vocês estão em aula. Tá? Quando é lá na escola, pelo menos eu enxergo vocês ali. Aqui, eu preciso que vocês participem. Senão, o que está acontecendo? Tem 6 alunos participando e um monte de nomes que quando eu chamo, não responde, tá? Daí não anda. E o tempo que a gente perde entre cada um que eu chamo e não responde, é um tempão se a gente vai ver no fim da aula. Daí a aula não rende, tá? Então, se eu chamo para falar, abre, nem que seja para dizer não sei, ou o que for, porque daí pelo menos a gente não fica perdendo tempo esperando, tá? Bom, na próxima aula, vocês têm que trazer o Araribá, e nós vamos fazer como hoje, que cada dia alguns vão apresentar a linha do tempo, tá? E sempre que alguém apresentar, outros vão avaliar. Não vão ser sempre os mesmos para avaliar. Agora, digamos que o meu colega apresentou, eu gostei muito, ou teve alguma coisa que chamou muito a minha atenção, e na hora de avaliar, a professora não me chamou, o que eu posso fazer? Pedir para avaliar? Pedir pra tu falar. Isso. Tá? Então, digamos que teve uma coisa do trabalho dele que ninguém falou até agora, e eu quero falar, então daí, nesse caso, o professor não me chamou, mas daí, nesse caso, eu vou pedir para falar. Tá? Então, se o professor chamou, eu sou obrigado a ir lá e falar. Se o professor não chamou, mesmo assim eu posso falar, quando os outros terminarem, dizer que eu tenho alguma coisa para acrescentar. Por exemplo, a Helena falou agora, falou da parte afetiva, tá? O Daniel falou ali, aquilo que já tinha falado antes, do suspense, que o trabalho do Bernardo, quando ele começou, eu ia dizer assim, tá, diz quem é, e eu resolvi deixar, porque eu vi que ele não tinha esquecido, tá, eu vi que tinha sido por gosto, não era um esquecimento, para fazer o suspense, tá? Andrei, o teu microfone tá com barulho. Desculpa, eu tava sabendo. Mais alguém para avaliar o trabalho? Que gostaria de chamar atenção para alguma coisa? Sim. Na hora de apresentar, quando for cartaz, então lembrem sempre de mostrar virado para a câmera, mais perto. E se vocês querem ter tipo uma colinha, nessa hora vocês podem já ter preparado antes, atrás do cartaz, aquilo que vocês vão precisar de um lembrete. Tá? Então, digamos, eu vou falar do meu trabalho, vou mostrar assim, e para não ficar virando e desvirando, que é chato, até que a coisa entre em foco, eu posso ter posto aqui atrás as informações que eu vou ter que me lembrar. Põe um rascunhozinho ali, tá?
Tá bem por hoje? Tenho uma dúvida sobre o meu trabalho. É que assim, a pessoa que eu vou fazer, ela é trans. E aí eu queria saber se no nome da pessoa eu coloco o nome dela depois que ela virou trans ou antes de virar trans? Depois, Sim. né? Não, sim, o respeito Assim, prof, a sempre... pessoa tem 3 nomes. Não tem problema. A gente costuma adotar o nome social, que se chama, o nome que a pessoa escolheu, tá? Então, a gente pode até, na hora do trabalho, dizer, quando nasceu, tinha o nome fulano, mas durante todo o teu trabalho, tu vai tratar a pessoa com esse nome social, que é o nome que ela escolheu, tá? Que isso, aliás, gente, esse é o certo, tá? De quando a pessoa muda de nome oficialmente, ou oficialmente, ou extraoficialmente, chamar a pessoa pelo nome que ela escolheu, tá? Inclusive, a gente pode esperar que ela se apresente, que aí ela não precisa a gente ficar perguntando, mas qual nome tu queres? A pessoa vai se apresentar e o nome que ela disser, é como eu tenho Carmen Cecília, mas eu não gosto de dizer os dois juntos. Então, se eu me apresento como Cecília, a pessoa pode me chamar de Cecília, que foi o nome que eu escolhi naquela hora para me apresentar. Tá? Helena, respondi? Sim. Tá? No trabalho, se tu quiseres, tu pode botar o nome que ela tinha antes. Tem algumas pessoas que não gostam mais de ficar lembrando desse nome que elas tinham, porque normalmente ele é associado com uma série de tristezas e de sofrimento que a pessoa teve naquela fase da vida em que ela estava se sentindo no tratamento, estavam dando para ela o tratamento que não era o que ela gostaria de receber. Mas tem gente que não, que fala daquele nome, tá? Se chama nome social, esse outro nome. Ô, prof, eu posso que no voltar caso- no trabalho e te perguntar umas coisas? Pode perguntar. Tá, eu vou ligar a câmera aqui. Ô, prof, é que Meu no trabalho- caso, o da Helena é tipo o meu, entendeu? Eu quero saber se você acha que eu colo umas fotos em volta da linha do tempo? Acho. Tipo, umas fotos da Pode. pessoa. Pode. Ou tu pode colar, ou como tu vai apresentar assim, como tu estás mostrando, tu pode ter numa outra folha as fotos. Entendeu? Para facilitar na hora de uma... Se fosse se a gente estivesse na escola, o legal seria colar na volta mesmo. Como a gente não tem aqui um lugar onde elas vão ficar expostas, tu pode ter na segunda folha as fotos. Ô, prof, Só uma última coisa. Vocês vão me mandar uma foto da linha do tempo, e daí, Ana, tu pode botar essa folha em cima de uma mesa e as fotos na volta e mandar a foto, entendeu? Tá. Foto das fotos. Desculpa, quem é que ia perguntar mais uma coisa? É a última coisa de hoje que vai terminar. não, eu só queria comentar uma coisa, tá? Que eu tenho uma foto do segundo filho da pessoa que eu apresentei, tá? Aham. Que amor. Alguém aí se lembra da Fernanda? Então, eu estudei com ela nessa escola. E eu tava batendo uma foto, ela deve ter batido uma na mesma escola. Que legal. Era naquele céu azul. Eu até tô vestindo o uniforme da escolinha. Eu até tô com uma caixinha de suco nessa foto. Que amor. Muito bem. Fiquei com pena que a aula vai terminar. Então, a gente, por hoje, encerra aqui, porque já passamos 3 minutos. Ô, prof, expectativa, realidade. Expectativa, realidade. Então, essa a gente termina. Tchau, prof. Muito obrigado Tchau. pela aula. Até a próxima. Tchau.